Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós daremos início ao bloco 5, né? Acho que muitos de vocês já realizaram boa parte das atividades, né? Como eu entrei um pouco depois, mas mesmo assim, a gente vai explicar, eu vou explicar um pouco hoje, né? E o restante ficará para a semana que vem, tá bom? Então, antes de começar a resolver as questões, eu coloquei uma introdução aqui sobre o que é bioma, né? O que é bioma? Já ouviu falar dessa palavra? Você sabe o que significa? Aqui eu coloquei uma definição, que é a combinação de todos os elementos naturais, como vegetação, relevo, solo, rios e clima, principalmente da formação vegetal e o conjunto de vidas vegetais e animais existentes numa porção do espaço geográfico. Recebe o nome de bioma, ou seja, biomas são características de uma região que tem em comum alguma coisa. Pode ser vegetação, pode ser o relevo, pode ser o clima, né? E aqui no nosso país, né, no Brasil, nós temos 5 biomas diferentes, né? Na verdade, nós temos 6, mas os principais são esses que eu coloquei aqui. É o da Amazônia, o do Cerrado, da Caatinga, do Pantanal, da Mata Atlântica. Então, cada lugar desse aí, né, cada bioma tem uma característica diferente. Quando a gente observa essa imagem, a gente consegue perceber que o bioma da Amazônia é diferente do Cerrado. Os animais que habitam a Amazônia não estão no Cerrado, são animais de características locais. Então, um conjunto de fatores, né, em comum formam um bioma. Por exemplo, o cerrado, né? Percebe-se que essas árvores são retorcidas, tem a casca grossa, né? A caatinga fica lá na região do Nordeste. A Mata Atlântica fica na nossa região aqui de São Paulo, né? No litoral também, que é essa mata fechada, né? De árvores grandes. E o Pantanal, que é uma região alagada, né? E aqui também eu coloquei esse bioma aqui isolado, que é os Pampas, né, que fica na região sul. Dá para ver que a vegetação também é diferente, né, uma vegetação mais rasteira, né, é um clima diferente, né, dos outros. Tá, isso aqui é só uma introdução, viu, pessoal? Aqui eu coloquei um mapa, né, onde que fica cada uma desses biomas, né? O bioma da Amazônia, né, fica lá na região norte. O da Caatinga, que fica na região nordeste, o do Pantanal, o bioma do Cerrado, que fica na região central do nosso país, a Mata Atlântica, que fica aqui na região sudeste, né? E o dos Pampas, que fica na região sul, tá? Então, nesse mapa aqui, cada parte que está com um bioma diferente tem características diferentes, né? Climas diferentes, solos diferentes, quantidade de chuvas diferentes, né? Então, esses biomas são muito diferentes uns dos outros, tá? Por isso que eles recebem essa classificação, cada um com um nome diferente. Aí aqui eu coloquei sobre a definição de faixas de transição, né? Nesses biomas, tem essas faixas de transição, né? O que são elas? São áreas intermediárias entre regiões naturais que muitas vezes agrupam as características de 2 ou mais domínios morfoclimáticos. O que acontece, né? Por exemplo, essa região da Amazônia e do Cerrado, a faixa de transição fica bem no meio, né? O que é essa faixa de transição? Ela pega características do bioma da Amazônia e pega a característica do bioma do Cerrado, né? E ela se agrupa um lugar ao outro, né? A vegetação começa a crescer todas juntos, o animal lá da Amazônia vai para o cerrado e vira essa faixa de transição, né? O que é essa faixa de transição? A gente não consegue definir que bioma que é. Por quê? Porque tem características dos dois biomas,
da Amazônia e do Cerrado. Isso acontece com a Amazônia e com o Cerrado, acontece com a Mata Atlântica e o Cerrado, a Caatinga e o Cerrado, entendeu? Então, essas faixas de transição é isso, né? Pega características de um bioma e de outro, só que você não pode definir como uma coisa só, né? Ela se agrupa, as duas coisas. Aí aqui vem as questões, né? Tem um texto aqui para vocês lerem, né? Falando a respeito dessas faixas de transição, né? Dessas características aí. Tem um mapa aqui, ó. Limite entre biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, né? Então, essa parte que está um rosinha meio que vermelho, né? É essa faixa de transição. O que acontece, né? O bioma do Cerrado, que é essa região central aí, que tá meio rosinha, tá entrando no bioma da Mata Atlântica, que é aqui em São Paulo, né? Então, aqui em São Paulo está presente essas características, né, dos dois biomas nessa faixa aí, né? Então, a gente não consegue definir como somente um bioma, né? Por quê? Porque ela tem características de duas regiões. Aqui eu coloquei um mapa, né? O que a gente observa, né? O que é a primeira coisa que a gente tem que observar no mapa? O título, né? Pra gente saber do que aquele mapa tá falando, e a legenda, né? São as duas primeiras coisas que a gente vê no mapa. Por exemplo, esse mapa tá falando sobre os limites, né? Essa faixa de transição, né? É isso que tá falando esse mapa. E a legenda vai explicar, né? O que o verde significa, o que o rosinha significa, né? Pra gente conseguir interpretar esse mapa. Vamos às perguntas, então. Depois que vocês lerem o texto, selecione palavras, termos e expressões desconhecidas e busque o significado em dicionários disponíveis na escola ou sites. Então, depois de ler o texto, né, vocês vão ver se tem alguma palavra desconhecida e pode procurar nos dicionários, né, ou na internet, né, o que aquele termo, o que aquela palavra quer dizer. B. Explique o que são faixas de transição ou áreas de contato. É a mesma coisa, tá? O que eu falei lá em cima? O que é uma faixa de transição? É um lugar que recebe características de dois ou mais biomas, né? E você não consegue definir que bioma que é aquele. C. Aponte um exemplo de faixa de transição ou área de contato existente em São Paulo. Então, esse mapa mostrou uma área de transição, né? E o texto também citou. Então, vocês vão ler o texto, observar o mapa e responder essa questão. Vocês só vão citar nessa pergunta C, tá? D. Pesquise em sites, livros disponíveis as principais características do Cerrado, né? E da Mata Atlântica, considerando o que você descobriu e o que você já sabe sobre faixas de transição. Quais devem ser as características das áreas de contato entre esses dois biomas? Então, vocês vão pesquisar primeiramente, né, na internet, em outros lugares, né, quais são as principais características do Cerrado e da Mata Atlântica, tá? Eu coloquei aqui, ao invés de vocês pesquisarem na internet, eu já coloquei aqui algumas coisas, né, sobre as características do Cerrado, né, o que ele tem de importante, né, a vegetação, o clima, e sobre os impactos ambientais, né? O que acontece no Cerrado, nesse bioma do Cerrado, que prejudica, né? Tanto o ambiente quanto as pessoas. Vocês vão ler esse texto aqui e pode responder aquela pergunta. Aqui tem características do Cerrado. Depois, mais abaixo aqui, pessoal, ó, vai ter as principais características sobre o bioma da Mata Atlântica também. Então, são coisas que nem precisa vocês pesquisarem afora, né? Se vocês quiserem, pode também. Mas eu já coloquei aqui algumas coisas para vocês citarem naquela pergunta. Deixa eu ver se tem mais aqui, que eu já falei. C. Verifiquem os impactos das atividades econômicas e as ameaças à manutenção das diversas formas de vida no Cerrado. Então, vocês vão olhar esse texto aqui que fala sobre os impactos ambientais do Cerrado e ver o que está prejudicando a vida ali no Cerrado, o que
tem acontecido? Quais são os impactos ambientais, as atividades econômicas que estão ocorrendo no Cerrado que estão prejudicando a vida dos seres vivos, tá? Vocês vão colocar aqui na C. Aqui na A vai falar um pouco mais sobre a Mata Atlântica, né? Sobre esse bioma da Mata Atlântica. Vocês vão... as principais características, os recursos naturais, a biodiversidade, as potencialidades, os povos e as comunidades tradicionais desse bioma. Então, aqui já está falando da Mata Atlântica, né? Quais são a população que vive nesse bioma, né? Aí aqui embaixo eu coloquei as características dessa população, né? Quem que vive no bioma da Mata Atlântica, tá? Aqui tem diversos povos diferenciados, né? Eu até coloquei a definição desses povos, né? Os caiçaras, né? O quilombola, para vocês conseguirem responder essa pergunta, tá bom? B. Os principais impactos socioambientais que ocorrem nesse bioma. Então, vocês vão olhar quais são os principais impactos ambientais. Olha aqui no edital. Vocês vão dar uma olhada. O que tem acontecido na Mata Atlântica? Tá? O que tem acontecido de ruim na Mata Atlântica, né? Aqui eu coloquei um mapa também para vocês verem o quanto a Mata Atlântica, né, está sendo degradada. Olha como que era a área original, o tanto de Mata Atlântica que tinha. E agora, como que está essa área atual? Então, com base nessa imagem, o que tem acontecido com a Mata Atlântica? O que o homem tem feito? Tem destruído, tem desmatado, tem feito queimadas, né? E é muito importante a gente saber disso, porque a vida vai ficar cada vez mais difícil, né? Se eles estão eliminando esse bioma tão importante para o Brasil, para a humanidade, né? A gente tem que se preocupar, tá bom? Aqui embaixo eu coloquei um mapa sobre densidade demográfica. O que é densidade demográfica, né? É o tanto de pessoas que vivem num determinado local, né? Aqui tem um mapa de 2010, um mapa de 1960 e um mapa de 1980. Tudo isso está na apostila de vocês, tá, pessoal? Só coloquei aqui em tamanho maior para a gente ver melhor, tá? Então, como eu falei lá em cima, qual que é a primeira coisa que a gente vê no mapa? O título e a legenda, né? No caso aqui, ó, o assunto é sobre densidade demográfica, mas qual que é o título do mapa? 2010, né? Tá relatando a densidade demográfica no ano de 2010, o tanto de população que tinha, né? Se a gente observar a legenda, a gente vai ver que são os habitantes por quilômetros quadrados. Nas áreas amarelas, né, são menos que 1 habitante por quilômetros quadrados. Se for na área vermelha, são mais de 1.000 pessoas por quilômetros quadrados, né? Então, o que a gente percebe nesse mapa aqui, né? Que a maior parte da população do Brasil está vivendo numa área, né? Que é essa área do litoral aqui, né? Que sobe, que é nessa parte que está laranja. Isso que a gente percebe, né? A maior parte da população do Brasil está vivendo nessas áreas. Já nas outras áreas que estão em amarelo, tem alguns vazios, né? Vazios demográficos, né? Por que será que as pessoas ficam mais nessa região, né? De São Paulo, aqui na região do litoral, né? Perto das praias? O que tem aqui que atrai as pessoas para vir para cá, né? Muitas pessoas até saem de outros estados, né? E vêm para cá. Aí vocês vão comparar esses mapas, tá? O de 2010, o de 1960, o de 1980 e ver se teve alguma mudança, tá? Com base nessa análise. Vamos responder essas perguntas aqui, ó. B. Quais elementos são comuns em todos os mapas? O que eu falei? O que é mais importante ter no mapa e que é comum? Legenda, título, né? Aqui também tem a escala, né? Todos os mapas tem que ter uma escala que fica aqui do lado direito, né? Mostra que projeção que foi feita, né? O quanto equivale da realidade. Então, são coisas comuns, ó.
tem nos 3 mapas, ó, o título e, no caso aqui, como aqui no primeiro mapa tem já a legenda, eles não colocaram nesses 2 últimos, né? Mas dá para entender que onde que a cor está mais forte é onde tem mais habitante por quilômetros quadrados, porque aqui mostra isso, né? Na legenda do primeiro mapa. O que está representado nos mapas? Está falando sobre o quê? Volta para o título, né? Sobre a densidade demográfica, o tanto de pessoas vivendo por quilômetros quadrados. E os fenômenos são representados por meio de qual simbologia? O que usou para definir? Como que a gente consegue interpretar esse mapa? Pelo fato do uso das cores, né? Se a gente observar a legenda, a gente sabe do que ele está falando. Então, vocês podem colocar o uso das cores, que foi a simbologia que foi usada, tá? Compare a evolução do fenômeno entre 1960 e 2010 e descreva no seu caderno as principais mudanças que ocorreram no território brasileiro com relação à densidade demográfica. Relembrando que densidade demográfica é o número de pessoas vivendo por quilômetros quadrados. Então, o que aqui está pedindo? Para vocês compararem, né? 1960 com 2010. Esse mapa aqui, ó. Vocês vão ver 1960 e comparar com o mapa de 2010. Que diferença que você notou? Você notou alguma diferença ou não? Onde tem mais pessoas vivendo, se aumentou esse número de pessoas, vocês vão colocar lá, com base no que vocês viu de diferente nesses 2 mapas, 1960 e 2010, tá bom? Percebe-se que teve uma evolução, né, desse fenômeno demográfico. Tudo bem, pessoal? Então, hoje a nossa aula termina por aqui, tá? Se ficarem alguma dúvida, pode me procurar no particular, tá bom? Esse aqui é mais um material de apoio, eu coloquei essas imagens só para vocês terem o conceito sobre o que é um bioma, tá bom? Um abraço e até a próxima.